de fato é a resiliência emocional? Como é que nós definimos a resiliência emocional? Quais são as facetas ou as outras competências que estão agregadas aí dentro dessa macro competência e o que ela envolve de fato? A palavra está contigo, Gisele. Obrigada, Emílio. Bom, eu tenho visto alguns colegas, né, aí engajados em tentar abordar a resiliência emocional por diversos lados, né, diversos prismas aí para tentar compreendê-la. E observei um colega, né, o nome dele é Luiz Hans, e depois essa colocação dele foi adaptada pelo professor Pedro Calabres a respeito de como melhor compreender a resiliência emocional. Achei muito interessante e resolvi compartilhar aqui com vocês também. Então, ele fez isso a partir de uma alegoria em que ele traz um exemplo, né, para a gente imaginar. Então, vamos imaginar que a gente está a caminho de algum lugar, num carro, numa estrada deserta, não tem nada do lado de lá, nada do lado de cá, faz muito tempo que a gente está rodando nessa estrada, a gente nem lembra direito há quanto tempo faz que a gente saiu do lugar de origem, e a gente meio que está perdido um pouco na estrada, não sabe muito bem quanto tempo vai levar ainda para chegar no nosso destino, e no meio do caminho o nosso carro quebra. A gente consegue ali um espacinho para estacionar o carro no acostamento ali emergencialmente, para pensar o que a gente pode fazer com esse problema, né? Quando a gente combustível, né? E aí, o que seria resiliência nesse caso, né? Se a gente for pensar em como resolver esse problema, né? Em maneiras pelas quais a gente pode resolver esse problema, e vai nos causar bastante desconforto, né? Tem um monte de incerteza, a gente não sabe quanto tempo a gente precisaria, por exemplo, rodar nessa estrada ou caminhar nesse caso, porque o carro quebrou, né? Então, quanto tempo a gente vai precisar caminhar nessa estrada até chegar no nosso destino? O que a gente vai encontrar no caminho? Tá um sol escaldante, eu não sei o quanto que eu vou encontrar aí de um mínimo, né, de conforto, né, de fazer essa caminhada sem dor, mas eu vou precisar, evidentemente, né, caminhar para algum lugar, muito provavelmente, para buscar ajuda, para conseguir um telefone para ligar para o seguro, porque meu celular não está funcionando ali no lugar, ou para encontrar um posto, né, de combustível, para conseguir, de repente eu consigo uma carona de volta para o meu carro, né, para conseguir abastecê-lo. Enfim, tem várias formas aí pelas quais eu posso resolver esse problema, mas é uma situação bastante desconfortável, né? Então, a resiliência nesse sentido vai ser lidar com essas emoções que a gente vai sentir frente a uma situação tão desconfortável como essa. E daí, para usar a mesma alegoria, né, eu estou dizendo então que resiliência emocional tem a ver com lidar com as nossas emoções frente a eventos que a gente identifica que são negativos para a gente, né? Então, emoções que nos causam algum desconforto, né? Então, num primeiro momento, né, algumas pessoas nessa situação vão olhar para a situação e pensar: bom, agora ferrou, né? Porque eu nem sei quanto tempo eu vou levar para chegar no posto, nem sei se eu vou conseguir chegar, na verdade, vou perder meu compromisso lá na frente, etc. Então, eu vou ficar catastrofizando a situação, me preocupando demasiadamente com coisas que podem ou podem não acontecer, né? A gente tem essa tendência, né, de jogar para o futuro, de projetar para o futuro essas coisas, normalmente pensando em coisas ruins que podem acontecer nesse caminho, né? Esse sentimento, né, que a gente tem, essa emoção é de ansiedade, então eu vou estar falando aqui das competências relacionadas, então, a essas emoções com as quais a gente lida em resiliência, e a gente tem essas emoções mais básicas que desencadeiam outras mais complexas, né? Então, por exemplo, nessa situação em que a gente tem uma ansiedade muito além do que a gente consegue conviver, né? Que a gente encontra ali uma situação para as quais a gente acredita que a gente não tem recursos suficientes para lidar. E isso ocorre recorrentemente por um período longo de tempo, o nome disso é estresse, né? Então, esse estresse que a gente sente de forma prolongada, ele pode causar diversos outros prejuízos para a gente, né? Então, uma primeira competência importante nesse grupo de competências de resiliência emocional
é justamente a tolerância ao estresse, de eu conseguir lidar com essas incertezas, com essas situações com as quais eu não sei exatamente como eu vou resolver esse problema e quando eu vou resolver esse problema e que outras coisas vão estar implicadas, né, nessa resolução, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa para resolver, né? Então, uma primeira competência aí que precisa estar na cena para nos ajudar é de tolerar esse sentimento, né, de ansiedade, né? Uma segunda competência, então, uma outra coisa que pode acontecer, uma outra emoção que pode surgir, é eu sentar e chorar, né? E literalmente, inclusive. E aí dizer, bom, eu nem vou tentar, porque eu provavelmente nem vou conseguir chegar, olha só o que tá, eu vou, né, vou me machucar até chegar lá. Quem sabe alguém passa, e se alguém passar e ver o carro e parar para me ajudar, porque eu também não vou ficar aqui pedindo ajuda, porque vai saber quem que vai passar, né? Aí, quem sabe eu consigo sair dessa situação. E se vitimizar, e se colocar num lugar muito passivo em relação à resolução desse problema, com níveis assim bem baixos de energia, né, para resolver o problema. E aí um sentimento de tristeza mesmo, né? E aí lidar com a tristeza envolve a gente ter pensamentos otimistas, né? Envolve a gente acreditar na própria capacidade de conseguir ultrapassar esses obstáculos e de se engajar de fato em comportamentos, né, que vão levar a gente aonde a gente quer chegar, né? E, então, esse é uma outra competência, que é a autoconfiança, né, de como a gente lida com a tristeza. E uma terceira emoção básica que pode surgir aí é no momento como esse que eu vi, né, que o carro não está funcionando, que eu vou me atrasar para o meu compromisso e tudo mais, eu ficar num momento super irritadiço, e aí chutar o pneu do carro e pensar que, por que eu não consertei esse mostrador de combustível antes? Ou por que fulano não levou o carro para tal lugar para verificar? Por que eu não abasteci? E ficar com raiva, né? Ficar num momento em que a gente, inclusive, fica mais impulsivo. Por isso que eu dei esse exemplo de chutar o pneu do carro, né? Então, nesse momento, é o momento que a gente, às vezes, quando não consegue lidar com essa emoção forte, a gente tem esse impulso de agredir a si mesmo, de agredir o outro, etc., né? Então, é uma forma que não nos ajuda a lidar com a raiva. Então, a gente tem que encontrar formas adaptativas, como a gente chama, né? Formas positivas de lidar com esse sentimento de raiva. E aí, nesse sentido, tem um vídeo que eu acho que é a expressão disso que eu estou comentando, que ficou viralizado nas redes sociais, que é de uma bebê, ela deve ter menos de 1 ano de idade, e aí ela tá com um copo daqueles de plástico com tampa, com furo no meio, para um canudo, e ela fica ali procurando furo, não acha, chega uma hora que ela enche o saco daquilo e joga aquilo para frente, assim, com raiva de não ter conseguido. Aquilo é a expressão do que é a frustração. Lidar com frustração é isso, né? E, então, essa terceira competência é a tolerância à frustração. Então, eu tenho um grupo de competências que é a resiliência emocional, que envolve, então, como eu lido com as minhas emoções, e as competências envolvidas, né, recapitulando aqui, aquelas que me ajudam a lidar com a ansiedade, como a tolerância ao estresse, a outra que me ajuda a lidar com tristeza, que é a autoconfiança, e a outra que me ajuda a lidar com raiva, que é a tolerância à frustração. Agora, um ponto importante aqui é que em nenhum momento a gente está dizendo que sentir essas emoções é ruim, né? A gente também vira a gente vira uma chave aí dizendo que, bom, a gente precisa estar feliz o tempo inteiro. Sentir emoções negativas é uma coisa ruim, quando, na verdade, sentir emoções negativas pode, inclusive, proteger a gente de muitas coisas, né? Então, eu saber que se eu ficar ali parada, esperando alguém para me resgatar no carro, que pode nunca aparecer, porque faz muito tempo que eu estou nessa estrada e eu não vou passar, né? Pode ser muito prejudicial, inclusive, para a minha sobrevivência, né? Então, esse desconforto que essas emoções negativas causam, eles podem funcionar a meu favor. O problema é quando esse desconforto é tão grande que ele paralisa a gente. Ou que ele impede que a gente pense em maneiras de resolver as coisas que a gente quer e precisa resolver, né? Então, e aí, nesse caso, a gente vai ficar preocupado constantemente, a gente vai ter cronicamente, né, que lidar com
esses sentimentos negativos, isso vai impactando outras coisas na nossa vida, né? Então, naturalizar essas coisas aversivas para a gente, de forma que, bom, é normal, assim, a gente não pode se exceder nas nossas emoções para lidar com os problemas, também é ruim, sentir é importante, né? E, inclusive, essas coisas negativas. A chave é encontrar formas que nos ajudem a lidar com essas emoções negativas, de forma que essas emoções não virem crônicas na nossa vida. O equilíbrio, né, Gisele? Na verdade, o que a gente fala é do equilíbrio. Então, é muito importante ter essa voz, né, essa ideia da ciência de que, quando a gente fala de resiliência emocional, é a sua capacidade de lidar com todas esses sentimentos, seja de tristeza, de incerteza, de ansiedade, de medo, através disso que a Gisele nos trouxe. Tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração. Nesse momento, eu queria fazer aqui um agradecimento especial à minha querida amiga, secretária de Educação do Mato Grosso do Sul e presidente do CONSED, a Maria Cecília. Cecília, grato por você ter nos apoiado aqui nessa iniciativa, a Nilce também do CONSED, e ao pessoal da rede, né, os gestores, a Alessandra, o Hélio, por terem aí concedido com que a Patrícia falasse conosco. E agora a gente vai falar com uma aluna. A gente tem um depoimento gravado aqui da Camille Alves. Ela é aluna da Escola Estadual Doutor Arthur de Vasconcelos Dias, lá em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir o que a Camille tem a nos dizer? Estamos aguardando o vídeo da Camille. Boa tarde, eu me chamo Camille Alves, tenho 15 anos, sou do estado de Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, estudo na Escola Estadual Doutor Arthur de Vasconcelos Dias. Hoje eu vim falar sobre a resiliência emocional. Ela em si tem a competência de tirar a dor do sofrimento, um aprendizado. Não é só sobreviver àquele momento ruim, mas sim sair dele aprendido algo, vamos se dizer assim, e fortalecido. Ele em si tem essa competência na vida das pessoas. Vou falar sobre o socioemocional, foi no que me ajudou bastante. Eu na escola, eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma menina que era muito difícil de lidar na escola. E graças a Deus, a socioemocional e a resiliência me ajudou muito nisso, porque eu cresci com maturidade, eu descobri um aprendizado em mim, eu descobri uma coisa em mim que eu não sabia, uma competência. É isso que eu quis dizer, que nesse momento difícil para nós, foi o que me ajudou, e eu sei que pode ajudar vocês. A resiliência vai fazer com que você descubra um potencial em você, que você não sabia, e você vai descobrir com a resiliência. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem. É isso aí, Camille. Muito bom, muito bom. Grato aí por você compartilhar essa experiência conosco. Gisele, eu queria entender uma coisa. Ela fala, né, de como ela tem trabalhado com a resiliência emocional, principalmente nesse momento. Quer queira, quer não, Gisele, a gente está vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade. Por que a resiliência ainda se torna mais importante no contexto atual no qual vivemos? Qualquer semelhança dessa alegoria que eu trouxe no início, né, que eu recuperei aí dos meus colegas, do carro na estrada, com um monte de incerteza, com uma situação tão adversa, com a situação na que a gente vive hoje, não é mera coincidência, né? Essa pandemia do novo coronavírus, ela trouxe para a gente uma situação extremamente desafiadora, muito inusitada, uma situação muito adversa, com novos desafios, com novas realidades, que foram se impondo, né? Então, são coisas que pelas quais a gente não escolheu passar e a gente nem imaginava passar por uma coisa dessas, né? Então, quando que a gente ia imaginar que a gente ia ficar isolado em casa, sem poder encontrar com as pessoas que a gente ama, sem poder ir para o trabalho, né? Felizmente, as pessoas que conseguem trabalhar de casa mantiveram as suas atividades econômicas, mas tem muita gente que não conseguiu, que perdeu o emprego, ou que foram impedidos de exercer suas atividades econômicas por conta do fechamento, né, do comércio como um todo, né, no geral. Enfim, acho que tem um monte de desafios aí à frente, né? No caso das escolas, com o fechamento das escolas,
os professores, os estudantes, toda a comunidade escolar se viu também tendo que lidar com novas rotinas, né? As crianças em casa, os pais tendo que cuidar dessas crianças em tempo integral dentro de casa, inclusive da escolarização delas. Então, a gente tem muitas famílias relatando quanto que elas estão sentindo muita dificuldade em pensar que elas estão sendo pais e que elas também têm que exercer um papel ali de educadores, né, em algum sentido, no que diz respeito à transmissão desse conhecimento mais formal, né, no processo de escolarização dessas crianças, desses adolescentes. Os próprios estudantes também não tendo esse apoio social da escola, como eles costumavam ter anteriormente, estão lidando com essas situações também desafiadoras. A própria aprendizagem remota, né? A gente tem discutido bastante sobre a importância do ensino híbrido, né? De combinar tecnologias ao ensino presencial na escola, e o ensino remoto, né? E a gente se vê num momento em que a gente foi jogado numa situação que, bom, agora tem que ser remoto, né? Agora a gente não tem escolha, ou a gente faz assim ou a gente não faz, né? E aí a gente tem ainda uma situação, Emílio, que é bastante complicada, que é aquela coisa de eu não saber quanto tempo ainda falta para eu chegar num posto de gasolina, se vai ser um posto de gasolina ou não, se vai ser um telefone que eu vou alcançar para buscar ajuda, né? Nesse caso, a gente tem pouca previsão do que vai acontecer, de como vai ser essa retomada, de como a gente vai se engajar nessa retomada, e é assim, achar que as pessoas vão voltar para a escola como se elas estivessem voltando de férias, sem essa bagagem de pessoas amadas que se foram por conta do vírus, de perda de renda da família, né, que vai causar aí outros impactos socioemocionais, inclusive a possibilidade de antecipação da entrada do jovem no mercado de trabalho, que é um dos grandes problemas que a gente tem antecipado aí, né, para a gente tentar dirimir esses riscos que vão surgindo. Então, assim, tem vários desafios que uma pandemia impõe para a gente, alguns outros que ainda são específicos por conta da situação que a gente vive no país, e que aí vão se somando a essa... Uma coisa vai se somando com a outra, né? E Sim. A gente se encontra num momento em que imagina o que seria passar por situações tão adversas se a gente não tivesse níveis bem desenvolvidos de resiliência para conseguir lidar com tanto desconforto que vai surgindo dessas situações, né? Então, a escola também tem que ser vista aí como um local seguro, onde essas emoções podem ser expressadas e desenvolvidas. Que bom. E, na verdade, né, Gisele, a gente sabe, a ciência diz que as competências socioemocionais, elas não são inatas, ela não nasce com você. Você consegue, sim, desenvolvê-las, você consegue recrutá-las no momento que você necessita para o resto da sua vida. Aproveitando isso, a gente vai ouvir aqui uma mensagem que nos foi gravada com muito carinho, aqui eu já faço aqui uma grande gratidão ao Flávio Canto, o judoca e medalhista olímpico, que gravou um vídeo explicando para a gente como é que a resiliência emocional interferiu no sucesso da vida dele. Vamos ouvir, então, o Flávio contando para a gente essa experiência? Oi, pessoal, aqui é o judoca Flávio Canto, também presidente do Instituto Reação. E falar sobre resiliência, a gente no judô, e isso aconteceu comigo desde o primeiro dia que eu me encantei pela arte marcial, muita gente percebia no judô uma luta para derrubar os outros. Embora a gente tenha finalizações também, a gente acaba ficando mais marcado pelo derrubar, né? E para mim sempre foi muito relevante esse momento em que você cai e que você, depois de cair, naturalmente se levanta. Então, se eu pudesse resumir o que é o judô, é uma modalidade de luta que ensina a gente a cair e se levantar. E isso tem muito a ver com resiliência, mas de uma maneira, para mim, diferente da resiliência que eu aprendi fora do judô, que está sempre ligada a você voltar para o lugar de origem, né? A resiliência, quando a gente quer fazer uma tradução mais próxima do que ela significa do ponto de vista científico, é você voltar para o lugar de origem. E se a gente tem só resiliência na nossa vida, a gente não anda para frente.
Então, eu sempre acreditei que mais importante do que a resiliência com esse pressuposto é você cair e levantar melhor, voltar diferente, voltar com um novo aprendizado. E entender que cair faz parte de toda a caminhada, perder faz parte de toda a caminhada, recorrentemente, não uma vez, duas nem três, mas muitas vezes. Embora a gente fale muito de vitória e fale pouco de derrota, elas acontecem com tanta frequência quanto as vitórias em todas as histórias, dos maiores sucessos aos menores. Então, eu gosto de pensar que saber identificar a derrota, saber se levantar e entender que não basta só se levantar, mas precisamos nos levantar melhores, faz toda a diferença. E dando um exemplo prático aqui da minha vida, para a gente deixar uma ideia do que eu estou querendo dizer, a minha maior derrota, a primeira grande derrota que eu tive na minha trajetória esportiva, aconteceu numa seletiva para uma Olimpíada. Eu tinha ido para a Olimpíada de 96 e em 2000 eu achei que eu ia para a Olimpíada ganhar medalha e eu perdi a Olimpíada. E quando eu voltei para o Brasil, muito triste, né, porque eu fui como reserva para a Austrália, eu queria criar alguma coisa especial com aquela maneira de me levantar. E foi ali que começa a história do Reação, do nosso instituto, que hoje tem 2.000 alunos, tem até campeã olímpica, Rafaela Silva foi campeã olímpica na última Olimpíada, e muitas outras histórias de transformação incríveis. Então eu gosto de lembrar que a minha maior derrota esportiva se transformou na minha maior vitória da minha vida, né, que é o Reação. Então acho que isso é o que eu acredito que seja relevante. Mais do que a resiliência é você voltar melhor, mais forte, e construindo algo daquela derrota. E aí a gente passa a dar sentido para todos os tomos que a gente vai tomando na vida e constrói algo ainda e muito além da resiliência no sentido tradicional. Valeu, pessoal. Maravilha. Flávio, mais uma vez, muito grato em nome do Instituto Ayrton Senna por essa mensagem aqui para a gente. Gi, para a gente fechar esse bloco aqui, a gente contextualizou o que é a resiliência emocional, quais são as competências que acertam. A gente ouviu aí a história da Camille, a gente ouviu aqui a história do Flávio, nos contando principalmente em relação de como superar adversidades. Para fechar esse bloco e a gente falar um pouco com a professora, eu queria ouvir o seguinte: o que a evidência científica nos mostra no que tange a necessidade de desenvolvimento da resiliência emocional na educação? O que isso vai mudar, né, na vida, no aprendizado deste aluno, dessa aluna? Por favor. Bom, resiliência emocional, ela é um grupo de competências que é o maior preditor de saúde mental das pessoas no geral, né? Não só no contexto escolar, então, estou falando aqui como um todo, que obviamente vai afetar as relações dos estudantes na escola, né? Então, pensando aqui também nos professores, né? A resiliência emocional vai ser bastante importante para que eles também lidem bem com as suas emoções, né? E não desenvolvam transtornos psicológicos. Então, a gente tem casos, por exemplo, de depressão, casos de automutilação, até de suicídio, podem ser prevenidos, né? Se a gente trabalhar com desenvolvimento de resiliência emocional também, né? No contexto escolar, a gente tem evidências que apontam que a resiliência emocional aumenta as nossas chances de ingresso no ensino superior, que a gente sabe que também tem uma relação com renda importante, né? Então, também é importante que a gente estimule, entre outras coisas, esse caminho. Ele diminui o absenteísmo na escola, né? As crianças faltam menos nas aulas. Ele ajuda a gente a desempenhar em tarefas mais complexas, porque a gente consegue, por exemplo, um exercício de matemática muito difícil, né? Se eu não conseguir lidar bem com a minha frustração de, poxa, estou tentando, está difícil de completar o exercício, né? Eu diminuo as minhas chances de completá-lo. E até mesmo com a organização cidadã, né? De respeitar os direitos e deveres das pessoas e entender que eu também os tenho. E, então, a resiliência emocional participa aí de um grupo bastante amplo de resultados de vida. Que maravilha, Gisele, excelente, muito grato aí por trazer esse contexto, né, tão importante da ciência, das evidências científicas aqui para a gente. Mas agora está na hora de falar com